é um livro melhor que o outro. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Os últimos meses têm sido bem intensos por aqui. Isso tem atrapalhado um pouco a leitura, mas eu sempre dou uma encaixada. Eu queria conversar com vocês sobre minhas últimas leituras, que foram esses livros aqui. E me surpreendi demais com essa seleção, com esses livros. São um livro assim, um melhor que o outro. Narrativa, personagem, enredo. E eu vou conversar com vocês sobre cada um desses livros aqui individualmente. E vamos lá. E o primeiro livro que eu quero conversar com vocês foi um livro que me surpreendeu demais, que me marcou muito e que vai ser um desses livros que eu vou panfletar sempre por aqui, que é Gente Ansiosa. Olha só, eu marquei isso tudo aqui. Eu li essa versão em inglês, né? Porque eu tô colocando mais livros em inglês para ler ultimamente. E assim, foi uma leitura fenomenal. O enredo é incrível, o foco narrativo é incrível e os personagens também são incríveis. E são, assim, elementos que conversam durante toda a história. Aqui a gente tem comédia, a gente tem drama, a gente tem tudo que uma história envolvente pode ter, né? E esse foco narrativo que mostra diversas perspectivas diferentes sobre uma mesma situação. Aqui a gente está falando sobre uma tentativa de roubo de banco que dá errado. E a gente vai entender as motivações que levou essa pessoa a fazer essa tentativa e tudo que acontece em decorrência disso, porque aí vira uma desaventura em série, assim, um problema atrás de outro, em cadeia, e todos os personagens que estão envolvidos aqui na história, que são muitos, eles todos têm uma certa ligação, e é muito interessante porque a gente vê situações diferentes, né, em momentos diferentes dessas pessoas e que ecludem no que eles estão vivendo agora. Então, fatos acontecidos, e é uma coisa que o autor sempre traz também. Ele vai no passado e depois remonta, faz uma costura ali no presente com o que está acontecendo aqui, e ele faz essa ligação entre os personagens de uma forma tão incrível, tão única, que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, dessa hipótese, assim, de poder ser escrito dessa forma, e ele soube fazer muito bem. Os personagens aqui também são muito ricos, tem um background, né? Tem uma história por trás muito envolvente em cada um. E tem uma personagem que é a Zara, que ela é incrível. Eu simplesmente ficava lendo, esperando que ela aparecesse, porque ela dá um certo tom de comédia também e traz um certo tom de ironia muito forte. E a ironia, a sátira é algo muito presente aqui nesse livro, porque ele está o tempo todo também fazendo uma leitura da nossa sociedade contemporânea, como se dá, como são as relações, como são os ímpetos, os desejos, e assim, maravilhoso. É um livro que eu favoritei, lógico, que é 5 estrelas favoritado, assim, sem medo, e que se tornou, assim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e vai figurar, assim, nessa panfletagem que eu faço sempre aqui, então vai ser um dos livros que vocês vão ver sempre eu indicando em algum momento desse canal. Nossa, vale muito a leitura, vale mesmo. O próximo também tem um quê dessa intensidade que há aqui, e é Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. É uma autora americana. Esse livro, gente, o que dizer desse livro? É um livro que trata sobre uma realidade, né, a realidade queer, em relação a relacionamentos tóxicos mesmo. E ela problematiza e traz um relato autobiográfico mesmo. Ela transcreve aqui momentos da vida dela envolvendo um relacionamento que ela teve, e um relacionamento que era um sonho, né? Era tudo para ser um sonho que se transforma em um grande pesadelo, e que é por isso na casa dos sonhos, porque ela vai morar com essa pessoa, e o que era para ser um lugar perfeito, com uma parceira perfeita, se transformou assim, em um pesadelo, em uma escala enorme. Sem contar aqui que ela sempre traz elementos históricos de uma forma bem fluida, não é pesado, ela traz até pesquisas, relatos, para tentar remontar também a necessidade da discussão sobre relacionamentos queers, que há apagamento também na sociedade. A gente vê muito, né, histórias cis normativas, e ela vai trazer cis hétero, né? Então ela vai trazer um pouco desse outro lado e da importância de debater e de trazer essas histórias para prever, né, para precaver as outras pessoas de caírem em relacionamentos assim. E ela fala o tempo todo, são capítulos bem curtos. Vou tentar mostrar aqui para vocês.
ela sempre está amarrando cada capítulo. Por exemplo, olha, Casa dos Sonhos como prólogo. Aqui ela nos faz ler esse prólogo e em seguida ela já encaixa com Casa dos Sonhos como não metáfora, que ela vai explicar por que Casa dos Sonhos. Ela faz uma metáfora, né, como eu havia explicado anteriormente, e com isso ela vai traçando vários elementos da vida dela e vários momentos ali que ela estava passando, momentos da fase dela de autodescoberta, tudo que permeia a sua vida e com paralelo com a sociedade também. Então a gente tem aqui um relacionamento homoafetivo, ela vai trazer da importância e de trazer também essa questão do apagamento, do silenciamento que há quando a gente fala sobre atritos, né, em relacionamentos homoafetivos e da importância de debater e de trazer isso, porque acontece, é um relato perturbador assim que ela traz e ela consegue ser tão delicada também no sentido de ela mostrar ali a sua dor, né, ela escancar a dor dela, como que aconteceu com ela, ao passo também que ela nos ensina e que traz elementos históricos aqui, que traz embasamentos, pesquisas. E é um livro também com uma narrativa muito única, assim como foi Gente Ansiosa. Essa narrativa aqui é muito única, gente. Vocês não têm ideia de quão genial que a autora foi a construir. E você fica imerso aqui mesmo, passando página por página, sem contar que ela consegue fazer até uma interação com o leitor. É incrível como que ela cria isso e como que ela consegue ser tão perspicaz e trazer elementos tão interessantes numa história que remete à vida dela, mas que não soa enfadonho. Ela traz pesquisas e, assim, genial, muito incrível mesmo. E 5 estrelas e favoritado. E um dos livros que eu estarei sempre o quê? Panfletando por aqui. O vizinho tá fazendo barulho. Vou esperar acabar. Já volto. Acho que acabou. E nessa perspectiva... Tô indo embora. Tchau, moço. E nessa perspectiva de casas como metáfora, o próximo livro é A Casa Holandesa, que também simplesmente amei. Foi uma narrativa, uma escrita que me fisgou muito, uma que traz ali momentos e memórias, que é algo que chama muito a minha atenção. A gente está falando aqui sobre 2 irmãos que são expulsos de sua própria casa, né? Uma vez que a família que eles tinham até então, ela é desmembrada, porque eles perdem a mãe que saiu do mundo sem um motivo aparente. Então eles passam a vida deles em busca da mãe, né? Não necessariamente procurando-a, mas na esperança que ela volte. O pai falece nesse percurso ainda enquanto um deles é criança. A gente está falando de um casal de irmãos aqui. E a irmã mais velha acaba tomando essa frente. E acontece que o pai, pela falta da mãe, acaba em um novo relacionamento. Então a madrasta vai morar com eles nessa casa holandesa. E aqui, essa capa, né, ela tá ali presente na história, que é um retrato muito importante, que a gente vai descobrir o que é no decorrer da leitura, o que representa. E essa casa como essa figura também, que é o passo que, a partir da aquisição dela, que a família muito pobre conseguiu comprar essa casa, que é uma casa centenária, de uma família muito rica, é uma casa incrível, linda, que não há ali naquele bairro igual. Ela é muito específica mesmo, muito admirada. Só que a aquisição dessa casa é também o sinônimo para o fim dessa família, que se desmantelou. E os filhos aqui, nesse momento, são expulsos pela madrasta. A gente acompanha um pouquinho dessa rotina deles até então, e até chegar a esse ponto, e também o decorrer disso. Qual ponto que eles vão agir a partir daqui, uma vez que eles estão sem os bens, eles estão super assim, sem dinheiro mesmo, para se virar, e como que a autora vai sempre trazendo, remontando o passado e o presente também, que é algo que prende muito minha atenção e que faz com que a leitura para mim sempre flua e sempre me faça querer ler o próximo capítulo. É uma leitura, assim, também muito forte, no sentido de trazer vários elementos históricos aqui da sociedade, nesse momento em que eles vivem. A gente está falando sobre especulação imobiliária, tem de um tudo aqui, tem período também de guerra, e a casa em si é uma casa cheia de mistérios,
Porque quem é a família que morou lá antes? Será que essa família interfere nesse presente, nessa nova família que foi morar lá? São esses elementos que trazem. Essas pessoas que viveram lá, quem são? O que aconteceu com a mãe, necessariamente? O que vai ser dessas crianças? Será que eles vão conseguir? E também quão eles são presos a essa casa de uma forma ou de outra, mesmo não morando lá mais. Eles não conseguem seguir a vida sem ter esse vínculo com a casa. Então eles sempre têm ali o hábito de ir na casa e ficar parados ali na frente e admirando. É uma história muito complexa, é um enredo bem assim, pesado mesmo, no sentido de perda e de seguir, né? Será que a gente consegue seguir se a gente ficar só olhando para trás? Se a gente não tentar usar o passado como um meio para avançar, para seguir em frente, se a gente sempre ficar ali remontando o passado, remontando ali as dores do passado e fazer as dores do passado como fonte de existência, será que isso é avançar? É como se o tempo todo eles vivessem longe da casa, mas assombrados pela casa, por esse fantasma, pelo fantasma também da ausência da mãe. É um livro muito complexo, assim, nesse sentido de percepção, uma leitura super fácil, tranquila, mas tem essas camadas, sabe? Eu amei também, 5 estrelas, favorita. E em seguida, falando sobre assombro, falando sobre angústia também, eu li A Cachorra, da Pilar Quintana. Que livro incrível, gente. Foi um livro super rápido de ler, no sentido que ele é curto, né? Mas ele é denso, ele é muito denso. Aqui a gente tem essa personagem que é a Damares, que ela e o companheiro dela não conseguem ter filhos, eles moram na Colômbia e fazem várias tentativas, vários processos, usam todos e qualquer recursos que eles têm, e eles são, assim, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras ali, que vivem também como caseiros, então eles são bem afastados ali do meio urbano, né? Eles vivem numa encosta, digamos assim, perto do mar e tudo mais. E o que acontece? Ela adota essa cachorra para preencher esse vazio, e essa cachorra começa a criar uma perturbação para ela, assim, ela não consegue lidar. Ela, no primeiro momento, cuida muito bem dessa cachorra, ela tem medo também do que o companheiro dela, que tem histórico de não gostar, de ser violento com animais, assim, acabe maltratando, e ela já está tão apegada a essa cachorra que ela não aceitaria se ele fizesse isso. E é um livro que consegue trazer um incômodo muito grande, ao passo que consegue relatar uma história de vida de pessoas sofridas ali da América Latina, e fala sobre perdas e fala de não conseguir seguir, né? E da tentativa de preencher vazios mesmo. Tem vários aqui momentos muito fortes, muito perturbadores também, e que traz assim muita intensidade, muita força também. E como que a dinâmica dela, da vida dela mudou depois que ela conseguiu essa cachorra, que ela adotou essa cachorra, e de como que isso é um reflexo também do que estava ali dentro dela, dos medos dela, e de como que ela estava incerta, e de como que ela estava basicamente perturbada mesmo. E a gente vê isso aqui como se fosse a personificação nessa cachorra, né? A materialização nessa cachorra. E, gente, é um livro maravilhoso, 5 estrelas e favoritado também, tá? Uma loucura aqui, né? Todos assim. E em uma vibe assim, mais tranquila, entre aspas, trouxe um corpo na biblioteca, mais tranquilo no sentido de que, depois disso aqui, e aqui a gente tem a Miss Marple. É o primeiro contato que eu tive com a Miss Marple, que é uma senhora, né, que aparece nas histórias da Agatha Christie, e eu adorei a personalidade dela. Ela vai acompanhar esse caso de um corpo de uma jovem que é encontrada numa biblioteca e que aparentemente não tinha relação direta com o proprietário dessa casa. Depois ela vai desmembrando aqui para a gente entender o porquê que esse corpo foi parar nessa residência, o que está por trás, aquele lance bem Agatha Christie mesmo. E a Miss Marple eu adorei, é um personagem assim muito cativante. Ela é uma senhora descredibilizada também ali, a gente acompanha 2 investigadores também que estão tentando desvendar o que está acontecendo, e a Miss Marple, por sua vez, né, ela consegue ali notoriedade, desvendando, e consegue
usar elementos impensáveis, muitas vezes não utilizados ali, para conseguir chegar aonde ela quer chegar, conseguir respostas. E ela está ajudando aqui essa família, onde o corpo foi encontrado da casa, né, os proprietários ali, porque ela é amiga da esposa do proprietário, e ela vai fazer ali seus recursos e artimanhas para tentar ajudar, porque aparentemente esse caso ele engloba mais outros aspectos. E foi uma leitura assim, super tranquila também, aquele momento, né, que a gente fica tentando, será que foi essa pessoa, será que foi aquela? Eu adorei essa leitura, gostei muito também. E falando em leituras que eu adorei, outro também, que foi meu primeiro contato, foi com o Sul da Fronteira, Oeste do Sul, do Haruki Murakami. Eu li esse livro e adorei a complexidade da escrita, dos elementos, da sensibilidade, a nossa condição humana. Então aqui ele traz essa questão de nós, mais uma vez, ali sentirmos incompletos, nossos anseios. Ele traz também um elemento muito carnal, muito vívido, muito corporal, além do lírico e do poético, que ele representa aqui nessa história. É que a gente tem dois personagens, ambos filhos únicos, e cada um vivendo ali seus momentos. É uma história também que remonta tanto à infância, quanto à adolescência, quanto à vida adulta. Ele consegue incorporar tudo que envolve nossa essência, nossa existência. É um livro que fala também sobre vazio, sobre querer se entender, sobre querer se preencher, e a dificuldade que a gente tem também existencial. A cultura nipônica aqui, né, do Japão é muito forte, né, uma vez que é um autor japonês e que traz ali elementos da sociedade japonesa, então a gente conhece mais sobre como que se é organizado essa sociedade. É um título também que traz uns certos gatilhos aqui, tem momentos na escola, tem momentos também, fala sobre pessoas que não conseguem lidar, né, com aquela rotina, com aquele cotidiano e com aquela pressão, que acabam cometendo atos assim, né, contra si mesmas. Então é um tipo de leitura que, se você tiver gatilho com esse tipo de informação, é importante ter em mente, é importante estar preparado para isso, mas que consegue também trazer e remontar todos esses entraves, todas essas dinâmicas da sociedade, da culpa, também da pressão, e de como as pessoas às vezes não conseguem lidar, e como as pessoas também, apesar de tudo, conseguem seguir a vida e conseguem se ali adaptar, né? Não necessariamente sempre no sentido de que está tudo certo, mas no que dá para fazer. E é um livro assim que eu adorei, né? Eu tinha comentado já no vlog que eu quero ler tudo a partir daqui, desse autor. Inclusive, já tem livros aí no radar para eu ler dele. Maravilhoso. Vale muito a leitura, foi o meu primeiro contato, né? E vai ser um livro também 5 estrelas e favoritado, sim. Não tem como, né? E agora eu queria falar dessa leitura aqui. Circe, que é uma releitura também da Madeline Miller, a mesma autora da releitura de Odisseia, né? Que foi... Como é que chama, gente? Esqueci o nome. A Canção de Aquiles está escrita aqui. Gente, adorei esse livro também. Olha, a Circe, ela é uma bruxa, uma personagem que aparece numa ilha isolada em Odisseu, né? Na história da Odisseia e tudo mais, ela tem essa personalidade muito forte, e ela é posta ali como uma divindade muito cruel, porque ela transforma homens em porcos. Aqui, basicamente, vai ser a humanização dessa personagem. É contar sobre a infância dela, então é um romance de informação, porque a gente vai até a vida adulta, e é uma vida adulta de uma deusa, né? Então, assim, são vários séculos aqui que a gente acompanha, desde a sua infância, e ela é filha de titãs. Então, ela é uma deusa com certas limitações, até mesmo por causa disso a família não dá os créditos suficientes. Ela cresce basicamente sendo o tempo todo ressarçada, sendo deixada de lado, descredibilizada, mas nessa solitude dela, nessa incompreensão que é lançada a ela, ela consegue se encontrar nesse processo, e a gente vai entender por que
ela tem essa atitude de transformar homens em porcos e por que ela está nessa ilha isolada. E porque também da dinâmica do relacionamento que ela teve com Odisseu, na Odisseia. É genial como que a autora conseguiu traçar isso tudo. É um livro também que fala sobre o feminino, que faz uma leitura crítica e sensível quanto mulher na sociedade, enquanto mulher como corpo, enquanto mulher como presença, como espírito. É lindo esse livro, gostei demais. Foi uma leitura também super tranquila, adorei as referências mitológicas. Eu tinha lido a Canção de Aquiles, eu cheguei a ler Odisseia, eu cheguei a ler Ilíada, então foi um momento bem interessante de leitura. Se você não leu nada também dessas outras histórias, que são histórias clássicas, né, como Odisseu e Ilíada, que são histórias mais... Ilíada ainda assim é mais ainda difícil de ler, né? Difícil no sentido de mais dispendioso, né? Mas se você não leu e se você quiser começar por aqui também não tem problema, porque explica bem aqui. A autora traz elementos históricos, né, da mitologia para traçar ali a árvore genealógica, para falar características sobre cada deus que aparece por aqui, e deusas, e musas, e personagens. Então, assim, é muito rico. Você pode começar aqui sem problema, assim que você pode começar também com uma Canção de Aquiles. Inclusive, a mãe de Aquiles aparece aqui, eu adorei quando apareceu, porque eu adoro quando histórias conversam, né? Quando tem personagens assim, referências, e essa leitura foi incrível mesmo. Indico demais, assim, se você ainda não leu e se você planeja ler, leia, você vai gostar muito dessa história. Eu quero ler as próximas releituras, eu acho que tem Medeia, que eu não li ainda, né? Eu acho que falta essa história. Tem Ariadne também. Ariadne, se não me engano, aparece aqui. Assim, maravilhoso, gente. 5 estrelas, favoritado. Basicamente, quase todos foram, né? Eu quero conversar com você sobre persuasão, olha só. Foi meu primeiro contato com Jane Austen. Um livro acabou muito bom, assim, muito bem. As últimas páginas eu adorei. A carta. Finalmente eu vi a carta, porque aqui nos comentários, quando eu estava lendo esse livro em vlog, várias pessoas, né, comentaram: você vai gostar da carta. Aí eu fiquei ansioso, né, esperançoso para quando chegasse a carta, e fui lendo: cadê a carta, cadê a carta? E ela finalmente apareceu. Eu gostei demais de como que foi construído esse momento para a leitura da carta, apesar de que os elementos aqui que envolvem a história, a família, a personalidade dela, ela é uma pessoa muito sensível, assim, muito acolhedora, e isso fez para mim que o livro demorasse a caminhar, sabe? Foi uma leitura mais dispendiosa para mim nesse sentido. E não me trouxe atrativo a vida ali daquela alta sociedade, de como que é estabelecida a família dela, dos personagens, das personalidades da família dela. Por exemplo, o pai dela, não tem como gostar. Mesmo não gostando também, a irmã dela também, uma das irmãs, né? Todas as irmãs. Ela que é uma pessoa que ela não é querida por ninguém da família, basicamente. Ela é a última ali do rolê, ela é deixada para trás em vários sentidos. Mesmo assim, ela tá sempre ali tentando ajudar, se colocando numa posição de cuidado, de se responsabilizar, de preocupar com a família. Dá vontade de pegar ela e acordar ela, sacudir. Não, Annie, não, reage, põe o cropped. E eu comecei a ler Emma, que foi basicamente uma personagem que vestiu cropped, né? A Emma é assim, então foi diferente. São duas personagens bem distintas e é uma leitura boa. Eu gostei de como que finalizou, de como que foi construído esse relacionamento, porque a gente está falando aqui de um relacionamento que se perdeu ao longo dos anos, porque, mais uma vez, a Anne tenta agradar os outros e ela tentou agradar uma lady lá, que era muito amiga dela e ajudou a criá-la, e ela acaba catando uma opinião dessa personagem quanto ao relacionamento que ela poderia ter tido com um personagem aqui. Só que o personagem não era herdeiro, não era de classe social alta, não tinha bens, que é muito importante aqui para a organização da sociedade na época, né? A Anne também e sua família, os Elliot, são uma família que começou a perder bens e diminuir ali o curso de vida que tinham, as ostentações que, né, tinham, como era comum aquela classe da época. Então a família dela começa
a sentir isso. Então isso é muito forte aqui. Ela se relaciona nesse primeiro momento com esse rapaz e ela é persuadida a não seguir em frente com esse noivado. Então ela não segue, acatando para ela não se sentir culpada, e 8 anos passam quando eles se reencontram novamente, ele já com posses e bens. Isso já mudou a figura, mas não necessariamente para a Anne em si, mas para o entorno, né? Para aquela sociedade como é formada. Então a Anne se sente ali culpada, ela queria sim ter tido esse noivado concretizado, mas por causa dessa condição mesmo de ela esperar, né, a opinião alheia, ela acaba não aceitando. Então, uma vez que ele chega ali, ele já está ressentido com ela e tudo mais. Então a gente vai ver isso, né? Nesse momento, tentativa de aproximação da Anne, ela entendendo também que ela machucou ele e tudo mais, ele muito também afetado pelo que aconteceu. E a gente vai ver o desenrolar disso e vai ver o que vai dar sobre esse relacionamento dos dois, né? Se eles vão reatar, se cada um vai seguir a vida deles mesmo, porque ali cada um tem pretendentes diferentes já em volta. Então, assim, é interessante nesse sentido, mas o aspecto mesmo da narrativa quanto mostrar a dinâmica deles de família, de vivências, de rotina, não foi uma coisa muito que eu gostei, não. E não me identifiquei muito com os personagens, né, que em sua maioria. Gostei da Anne mesmo, com essa ressalva de tentar acordar ela para a vida, que faz parte também aqui da narrativa, né, porque ela é esse tipo de personagem mesmo. E gostei de como se deu o desenrolar no final. Aí eu gostei. Mas, entretanto, como que foi construído assim, eu achei um pouquinho enfadonho, sabe? Não sei como que foi pra vocês, mas Emma eu tô adorando, assim. Se não fosse a faculdade, né, eu já teria terminado. E continuando também, tem um outro livro que eu adorei, que é Mistborn, do Brandon Sanderson. Finalmente eu terminei de ler. E eu não terminei de ler antes por causa da FOP mesmo, porque tá uma coisa assim frenética. Mas adorei. E entendi porque as pessoas amam tanto a escrita do Brandon Sanderson, que ela é realmente muito única. A construção de mundo dele aqui é muito delicada, complexa, cheia de amarras, com personagens cativantes. Diferente daqui, todos os personagens que aparecem aqui são personagens que me prenderam, são personagens com uma bagagem ali e que ele vai sempre remontando o passado e o presente para contar a história. Cada capítulo também tem a passagem de uma história antiga que remete ao que está acontecendo aqui agora. A gente tem esse império final, e tem um governante, um lorde trevoso que é autoritário, tem elementos também sobre classe social, tem o povo escravizado aqui, que basicamente se vê à mercê desse desejo e delírio desse rei e desse imperador, né, desse ser assim, supremo. E em contrapartida a gente tem o Kelsier, que é alguém também que passou por momentos muito difíceis da vida e que ele acaba criando uma revolução, né, tentando criar uma revolução, fazendo esquemas e roubando, uma coisa meio Robin Hood, roubando dos ricos para dar para os pobres, porque aqui a gente tem uma sociedade de classes sociais que vive em constante medo o tempo todo, porque responde a esse Lorde das Trevas o tempo todo. Então é uma leitura que me prendeu, inclusive uma personagem aqui também que aparece, que seria a personagem-chave para o que está por vir, é uma personagem muito cativante. A história dela de narrativa enquanto construção, enquanto desenvolvimento também é incrível. Eu adorei como que ela sucedeu. E o livro do início e o fim me prendeu muito. Teve um momento aqui que foi mais lento, mas foi bem pouca coisa assim, mas foi importante também para o desenrolar da história, estava por vir, da construção. A dinâmica da magia aqui, da fantasia como é posta, a dinâmica das lutas, a dinâmica das intrigas aqui de sociedade que eles têm é incrível, é muito rico, eu adorei demais e entendi por que as pessoas amam tanto. Já quero ler o próximo livro, é uma trilogia aqui, né? E depois os próximos livros do autor, né? Da Cosmere, que é tão rico assim. E por fim, um tanto quanto nostálgico, eu terminei Percy Jackson e o Ladrão de Raios.
Essas duas leituras, inclusive, foram em inglês também. Eu acabei comprando esse aqui em inglês porque não acho em português por agora. A Trama tá relançando, né? Por favor, Trama. Aí, tá uma oportunidade, né? Vai chegar lá e quem sabe a Trama relance. E eu acabei lendo também Percy Jackson em inglês nessa perspectiva de encaixar mais leituras em inglês e aproveitar o momento, né? Também considerando que nunca tinha lido. É um tom nostálgico de algo que não aconteceu, então eu tive essa sensação, ainda mais pela adaptação que está para chegar. E eu adorei. Adorei a dinâmica, e como eu tinha lido Cersei recentemente, aqui a mitologia se fez presente. Mais uma vez vi muitos personagens aqui que já conhecia de outras histórias e que apareceram também em Cersei. A dinâmica que dá a narrativa é bem assim, gostosinha de ler, é bem tranquilo também. Adorei como que a história foi se construindo, é bem leve, né? Cheia de aventura. E como termina também, como dá abertura para os próximos livros, eu vou agora continuar. Eu tenho o segundo e o terceiro volume aqui, e pela adaptação que está vindo, né? Tem expectativas altas para o que está por vir. Então foi uma leitura muito prazerosa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram leituras lindas, vocês viram que a maioria dos livros foram favoritados 5 estrelas. Eu queria agradecer você, pedir o like também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.